Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália, eu sou professora do Logos Concursos e vamos a partir desse momento estudar um tema muito importante para a sua prova, que é diversidade e inclusão. Aqui, gente, se a gente for analisar esse ponto, a gente tem muito conteúdo para abordar. A nossa ideia aqui é passar pelos principais pontos para que, se eventualmente caia algo relacionado com esse assunto, vocês consigam acertar. Tudo bem? Vamos lá então começar. Gente, primeiramente eu queria destacar para vocês uma frase de um autor desconhecido, mas que ela é muito importante para a gente entender esse tema. Por quê? Porque ela fala que diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. Então é indispensável que, ao se verificar e se constatar que existe a diversidade, que exista de fato a inclusão. E um dos pontos principais quando a gente fala em inclusão é falar de ações afirmativas. Então é esse primeiro ponto que a gente vai estudar. Vamos lá. Gente, vulneráveis são aquelas pessoas fragilizadas, aquele grupo fragilizado jurídica ou politicamente. Para a parte da doutrina, seria sinônimo de minorias. Para a outra parte, a distinção entre os termos. Por quê, gente? Tem quem fale que, para se falar em inclusão, se consideraria os vulneráveis. E aí, consideraria como sinônimo de minorias. Para grande parte da doutrina, não seriam sinônimos. E eu sou adepta desse posicionamento. Por quê, gente? Porque há que se falar em algumas situações na possibilidade de vulneráveis não serem a minoria. Se fosse olhar o grupo como um todo, ele seria até a maioria. Mas não obstante seja a maioria, não tem direito à voz, não são ouvidos, não são considerados nas políticas públicas. Por isso que há essa distinção. Para a prova de vocês, não precisa preocupar se é sinônimo, se não é sinônimo, isso não vai cair na sua prova. É importante que vocês considerem que vulneráveis, minorias, são grupos que, em virtude de questão jurídica, em virtude de questão política, eles demandam que sejam feitas ações afirmativas. Não é obrigatório que esses grupos se vinculem a essas ações afirmativas, mas que eles possam utilizar para quê? Para se atingir a igualdade material. Tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, à medida de sua desigualdade, para aí sim se conseguir atingir uma igualdade no fim. Beleza, gente? E aí, a conduta, que pode ser uma ação ou pode ser uma omissão, ou seja, um não fazer, que viola direito das pessoas com base em critérios injustificados ou injustos, tais como raça, sexo, idade, opção religiosa e outros, denomina-se discriminação. E aí alguns grupos para a gente trazer aqui de exemplo. Temos os refugiados, mulheres, portadores de deficiência, LGBTQIA+, grupos, povos indígenas, comunidades tradicionais, crianças e adolescentes, poderíamos falar também em idosos, dentre outros. Tudo bem, gente? Vamos lá, então, trazer um conceito para vocês de direito das minorias, que é um ramo do direito que estuda as normas jurídicas aplicáveis aos grupos minoritários, assim entendidos aqueles que demandam especial proteção estatal em razão de sua vulnerabilidade, cujo objetivo é a garantia da existência, autonomia, inclusão e igualdade material desses grupos na comunidade nacional, de modo a permitir-lhes igual fruição dos direitos destinados à maioria, sem que isso signifique perda ou abandono forçado de seus traços diferenciadores. Gente, olha a importância aqui da diversidade e da inclusão, sem perder ou abandonar seus traços diferenciadores. O que é isso aqui? Respeito à diversidade. Ao mesmo tempo que tem inclusão, tem igualdade, muito importante, tá, gente? E aí, quando a gente fala então em discriminação, que é vedada, e ela pode ser por meio de ação ou omissão, a gente pode ter a discriminação direta, que decorre de normas ou ações tendentes a estigmatizar o diferente ou simplesmente excluir o indivíduo de certos direitos. Gente, a discriminação direta é aquela que é evidente, é na cara por meio de uma exclusão, por meio de uma distinção, e com isso fica evidente ali que há uma discriminação.
Mas está muito em voga e vocês precisam compreender o que seria a discriminação indireta, que aí decorre da imposição de normas e regras que em primeira instância, ou seja, à primeira vista ali, elas são inofensivas, à primeira vista não tem uma discriminação, tá? Mas na prática não são e ainda mais trazem consequências nefastas e negativas afetando os direitos da pessoa. Gente, olha como é importante verificar esse ponto. Por quê? Porque à primeira vista, por exemplo, alguns critérios de progressão na carreira, de promoção em determinadas empresas, se fosse analisar de uma forma ali de cara assim, não ia ver qualquer irregularidade, qualquer ilicitude. Mas se você aprofunda ali para analisar os critérios, aí você verifica que de fato há sim uma discriminação. Então é uma discriminação, mas que ela está ali coberta. E aí é preciso analisar o caso concreto para se constatar se há ou não. Ela não é descarada, ela não é evidente. Tudo bem? Agora, a autodiscriminação, gente, decorre de mecanismos internos de repressão que modelam nossos desejos, expectativas, anseios e motivações. Então, é algo que vem de dentro, é interno. Tudo bem? Gente, discriminação estrutural ou sistêmica, muito importante, tá? Marquem no material de vocês. O que seria? É a sujeição de grupos historicamente vulneráveis a práticas constantes de negação de direitos ou tratamento discriminatório inferiorizante. Os parâmetros para a constatação da discriminação estrutural ou sistêmica podem ser assim, resumidos. Identificação de grupo vulnerável afetado por motivo de raça, nacionalidade, sexo, orientação sexual ou por outro fator de diferenciação. Situação de marginalização e exclusão desse grupo é fruto de fatores históricos, sociais, econômicos e culturais. É possível aferir padrão e disseminação de condutas de exclusão em organizações públicas ou privadas, bem como em zonas geográficas. E esse padrão de conduta que gera situação de desvantagem desproporcional ao grupo vulnerável. Gente, não decorreria aqui de uma análise da própria estrutura. Verifica ali questões históricas, questões sociais que vêm de geração em geração trazendo essa discriminação. E isso tem que ser evitado, tem que ser vedado. E aí, por isso, a gente tem, hoje em dia, as ações afirmativas, tá? E aí a gente vai falar delas a partir desse momento. Ação afirmativa são medidas públicas ou privadas, de caráter coercitivo ou não, que visem promover a igualdade substancial através da discriminação positiva. Atenção para esse termo aqui, tá, gente? De pessoas integrantes de grupos que estejam em situação desfavorável e que sejam vítimas de discriminação e estigma social. Elas podem ter focos muito diversificados, pode ser mulheres, portadores de deficiência, indígenas ou afrodescendentes, e incidir nos campos mais variados, como educação superior, acesso a empregos privados ou cargos públicos, reforço à representação política ou preferência na celebração de contratos. Gente, o que acontece aqui? Tendo em vista, evidenciando-se, portanto, essa discriminação, o que a gente tem? A gente tem as discriminações positivas. As discriminações positivas são permitidas? São, gente. Por quê? Porque elas decorrem da igualdade substancial, que também é denominada igualdade material, que eu falei com vocês agora mesmo. Tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, à medida de sua desigualdade, para aí sim se atingir a igualdade. Querem um exemplo de ação afirmativa? São as cotas de universidades. Por quê, gente? Porque ali é uma forma de se atingir a igualdade substancial. Tudo bem? Tudo certo? A análise é essa que é feita para aí sim a gente ter. E aqui a gente tem alguns grupos, tá, gente? Mas podem ser para outros grupos, como eu disse para vocês, eu trouxe um rol exemplificativo de grupo de vulneráveis ou minorias, a depender da corrente, tá? A reparação
ou compensação dos fatores de desigualdade factual como medidas de superioridade jurídica constitui política de ação afirmativa que se inscreve nos quadros da sociedade fraterna que se lê desde o preâmbulo da Constituição de 88. Gente, qual que é a ideia aqui? Buscar exatamente essa isonomia, essa igualdade material, para que todos tenham ali no fim da relação mesmo, o mesmo tratamento, os mesmos direitos em todas as relações, sejam públicas, sejam privadas. E aí, gente, eu optei por, a partir desse momento, conversar com vocês um pouquinho sobre esses exemplos de grupos de vulneráveis, trazendo previsões de ordem nacional e internacional que abordam como que esses direitos vêm sendo adquiridos por esses grupos a fim de se atingir a igualdade. Tudo bem? Vamos lá, gente. No caso de mulheres, a gente tem a possibilidade de analisar, quando elas estão privadas de liberdade, que o Conselho Nacional de Justiça publicou recentemente as regras de Bangkok, Conselho Nacional de Justiça de 2016. E essas regras das Nações Unidas abordam temas relacionados às mulheres presas e medidas não privativas de liberdade. Gente, como que vai ser o tratamento para mulheres que estão presas, que estão ali privadas da sua liberdade, ou mesmo outras sanções que não sejam privativas de liberdade, mas em decorrência de infração? Como que vai ser esse tratamento, tá? E aí, nesse caso, gente, a gente tem normas soft law. O que significa isso, gente? Normas soft law significa, a grosso modo, seria um direito leve. E o que significa? São normas não vinculantes, normas não obrigatórias, são recomendações. Então, por meio desses documentos internacionais, a ideia é recomendar o país signatário, aqui no caso o Brasil, como que ele deve agir nesse sentido. E aí, desse modo, a gente tem a possibilidade de se atingir uma igualdade entre homens e mulheres privados de liberdade. Tudo bem, gente? E aí eu trouxe para vocês exatamente o que eu acabei de falar, tá? Que não tem força vinculante, mas é um importante vetor de interpretação para se atingir e se buscar, de fato, cumprir esses documentos internacionais assumidos, tá? Essas regras, gente, de Bangkok, elas se pautam em dois pressupostos: as necessidades específicas das mulheres, as quais incluem, entre outras, a idade, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, situação de gestação e maternidade, bem como o reconhecimento de que parcela das mulheres infratoras não representa risco à sociedade, de modo que o encarceramento pode dificultar a sua reinserção social. Gente, o que é feito aqui? Um juízo de proporcionalidade, um juízo de ponderação, para verificar se a melhor saída realmente é o cárcere. E também, gente, considerando o princípio da intranscendência da pena. Por quê? Porque a mãe, ali, a depender da situação, tem que verificar a situação da gestação e da maternidade, a amamentação. Para quê? Para não que prejudique o filho, porque a pena não pode passar da pessoa do condenado. Tudo bem, gente? Só para vocês verificarem que esses pontos são levados em conta e, com isso, no fim, se atinge a igualdade de tratamento. Outro ponto, gente, importante é sobre a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo. Gente, conversando sobre esse tema, é importante até a gente estudar junto com o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Por quê? Porque eles são lidos em conjunto. A partir do advento dessas convenções, tanto seu protocolo facultativo quanto a própria Convenção da ONU, veio o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Então, esses três conjuntos normativos, eles têm disposições bem semelhantes, bem parecidas, em prol exatamente da igualdade material. A deficiência é considerada um conceito social e não médico em evolução, resultante da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Gente, olha que conceito importante. Sendo social, ou seja, ele decorre do que vem da sociedade, ou do que a sociedade acha, do que a sociedade pensa, e do que a gente fala no direito do homem médio, do que o meio ali da sociedade, se a gente for fazer uma média da sociedade, como que é visto isso em relação à deficiência. E aí, gente, muito importante verificar por quê? Em virtude de barreiras e atitudes dessa própria sociedade,
é possível constatar que essas pessoas com deficiência, elas não teriam ali os mesmos direitos de outras pessoas, então não teria igualdade. Aí vem políticas públicas, vem essas ações afirmativas para quê? Para se atingir essa igualdade. E, a fim de assegurar à pessoa com deficiência o efetivo acesso à justiça, os Estados-parte dessas convenções deverão promover a capacitação apropriada daqueles que trabalham na área de administração da justiça, inclusive a polícia e o pessoal prisional. O que é isso aqui, gente? Mais uma previsão relacionada à justiça para quê? Como que vai ser o tratamento, como que vai ser a acessibilidade dessas pessoas, tá? E aí esses estados que firmaram esse compromisso internacional devem assegurar que as pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, desfrutem o direito à liberdade, segurança da pessoa e não sejam privadas ilegal ou arbitrariamente de sua liberdade e que toda privação de liberdade esteja em conformidade com a lei e que a existência de uma deficiência não justifique a privação de liberdade. Gente, tudo relacionado à igualdade e à isonomia de tratamento. Tudo bem? Além disso, gente, destaco para vocês que nenhuma pessoa deverá ser submetida a tortura ou tratamento ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Em especial, atenção para o fim, nenhuma pessoa deverá ser sujeita a experimentos médicos ou científicos sem seu livre consentimento. Considerando, gente, inclusive em relação à pessoa portadora de deficiência, a sua autodeterminação informativa e, se ela tiver em condições, que ela mesma conceda ou não ali autorização, dê o seu consentimento para determinado procedimento. Tudo bem? Considerando também a sua autonomia e a sua independência. Os Estados-partes deverão tomar todas as medidas efetivas de natureza legislativa, administrativa, judicial ou outra para evitar que pessoas com deficiência, do mesmo modo que as demais pessoas, olha que é igualdade, gente, sejam submetidas à tortura ou a tratamento ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. E, além disso, gente, deverão tomar os Estados-parte todas as medidas apropriadas de natureza legislativa, administrativa, social, educacional e outras para proteger as pessoas com deficiência, tanto dentro como fora do lar, contra todas as formas de exploração, violência e abuso, incluindo aspectos de gênero. Gente, muito importante, novamente, em prol da proteção. E aí, gente, mudando, passando agora para outro ponto relacionado ao grupo de vulneráveis, queria destacar com vocês a Lei 7716 de 89, que define os crimes de discriminação ou preconceito e suas punições, tá? E aí o artigo 1º dessa lei traz pra gente que serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E o racismo tem como finalidade justamente consagrar a superioridade de uma pretensa raça, buscando fundamentar práticas discriminatórias e inferiorizantes em uma pretensa moral ou racionalidade científica, o que é vedado, inclusive é crime, tá? Dependendo, gente, a título de curiosidade, acho que vale a pena uma leitura dos principais artigos, inclusive porque recentemente teve uma alteração nessa legislação tratando do tema injúria racial. Nesses casos também foi incluído nessa legislação e aí trouxe outras consequências penais que não vem o caso aqui a gente aprofundar. Beleza, gente? Passando brevemente para outro ponto, quando a gente está falando de grupo de vulneráveis, é importante falar dos refugiados. O direito internacional dos refugiados é regulamentado principalmente pelos seguintes tratados: Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados e Protocolo, tá? E aí, o que é importante vocês saberem? Eu não preciso aprofundar sobre esses diplomas, tá? Mas o que é importante vocês saberem? Qual que é o conceito, tá? Pessoa que sofre ou teme sofrer em seu estado de origem perseguição em razão de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou questões políticas e que em virtude disso, olha que importante, gente, em virtude disso, deixa esse estado e procura proteção em outro país. Gente, aqui é um grupo vulnerável, é um grupo que está correndo ali risco e aí, em virtude dessas perseguições, ele busca refúgio, proteção em outro país. Tudo bem?
Beleza, gente? Outro ponto importante é acerca do tema de vulneráveis LGBTQIA+, tá? O direito fundamental à livre orientação sexual consiste no direito ao respeito por parte do Estado e de terceiros da preferência sexual e afetiva de cada um, não podendo dela ser extraída nenhuma consequência negativa ou restrição de direitos. Apesar de não expressa na Constituição de 88, esse direito é extraído da previsão do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, bem como do princípio da dignidade da pessoa humana e da proibição de toda forma de discriminação. Olha novamente o tema discriminação. Além disso, a orientação sexual advém da liberdade de cada um e faz parte das decisões abarcadas pela privacidade, não podendo o Estado abrigar preconceitos e punir com base nessa opção íntima, negando direitos que somente outra orientação sexual pode exercer. Tá? E além disso, gente, há um direito constitucional implícito à busca da felicidade, que decorre da dignidade da pessoa humana, novamente trazendo a dignidade da pessoa humana em relação com a não discriminação, devendo ser eliminado entrave odioso à sua consecução. Por isso, no campo da orientação sexual, a união homoafetiva é tida como equiparada à entidade familiar, devendo ser adotadas a favor de parceiros homossexuais as mesmas regras incidentes sobre as uniões heterossexuais, em especial no direito previdenciário e no campo das relações sociais e familiares. Esse direito não pode gerar prejuízos ao seu titular. Olha aqui a igualdade, tá? E aí, sobre o tema, gente, trouxe algumas decisões importantes, porque eu não acho que a prova de vocês vai vir aprofundando sobre entendimentos jurisprudenciais. Só que é importante vocês saberem como os tribunais superiores vêm entendendo, porque isso aqui pode ser o enunciado da prova para vocês marcarem acerca do tema diversidade e inclusão. Tudo bem? Vamos lá ver então esses principais entendimentos. O STF, o Supremo Tribunal Federal, deu ao artigo 1723 do Código Civil uma interpretação. E essa interpretação é conforme a Constituição, em prol da não discriminação e em prol da dignidade da pessoa humana. Por quê, gente? Que por meio dessa decisão do STF, é reconhecida a união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. Então, não há distinção. Tudo bem, gente? E também união civil entre pessoas do mesmo sexo, e aí, nessa situação aqui, conforme previsão nesse mesmo artigo 1723, é no sentido de que essas uniões estáveis homoafetivas se enquadram, subsunção, gente, é se enquadrar, tá? Se subsumem ao conceito de entidade familiar. Tudo bem? Mais uma decisão nesse sentido. Outra decisão, gente, muito importante, e agora do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Toda criança tem direito à convivência familiar. Embora se trate de tema polêmico, e já não é mais, assim, gente, mas assim, bem menos, tá, do que na época dessa decisão. Olha aqui o ano que ela foi, 2010, então agora é um tema, a gente fala que é praticamente consolidado, tá? Há que se admitir que inexiste impedimento legal para a adoção por homossexuais. A exigência legal funda-se na existência de reais vantagens para o adotando. Verifica-se, portanto, que os pressupostos indispensáveis ao deferimento do pleito foram observados, ou seja, acerca da possibilidade de adoção por homossexuais. E também, gente, acerca da retificação, da alteração do registro civil, tá? É no sentido de que é possível essa alteração, tá? E não há por que negar essa pretensão, esse pedido podendo alterar o registro. E também, gente, mais um nesse sentido, o direito dos transexuais à retificação do prenome e do sexo e gênero no registro civil não é condicionado à exigência de realização da cirurgia de transgenitalização. Trata-se de novidade porque anteriormente a jurisprudência exigia. E aí, gente, esse entendimento é até um pouco antigo, mas ainda vem caindo em provas. Então, não precisa de cirurgia, inclusive pode ser feito diretamente em cartório, tá? E depende até mesmo de autorização judicial.
E também, gente, outra decisão, inclusão como dependente em plano de saúde. Inclusão do companheiro do mesmo sexo como dependente no plano de saúde, não há qualquer obstáculo, qualquer empecilho, tá? E falando acerca de povos indígenas e comunidades tradicionais. Muito importante também, gente. Comunidades tradicionais, um exemplo que a gente tem são os quilombolas, que a gente vai ver adiante, e os índios também merecem essa proteção quando a gente pensa em grupo de vulneráveis, tá? Conforme o Estatuto do Índio, os índios podem ser isolados, em vias de integração ou integrados. Gente, isolados são aqueles que vivem em grupos desconhecidos, que possuem poucas informações e contatos com a comunidade nacional. Então, eles têm ali as culturas próprias e têm pouca interferência, influência ali na sociedade, tá? Em vias de integração, são grupos estranhos que conservam um pouco ou muito das condições de vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência. E os integrados são incorporados à comunhão nacional. Gente, nesse caso dos isolados, é mais tranquilo verificar acerca da diversidade, até mesmo porque no caso deles, mantém-se mais vigente o quê? A sua tradição, a sua cultura, porque eles estão isolados. Mas quando a gente está falando em vias de integração e os integrados, nesses dois casos, como tem ali uma influência, uma interferência da comunidade, tem que se prezar para quê? Para uma inclusão, tá? Para que eles tenham espaço, para que eles tenham voz nessa sociedade, mas, ao mesmo tempo, eles não percam a sua cultura, as suas características. Por isso que aqui é importante quando fala que conserva um pouco ou muito das condições de vida. É a sua cultura, é a sua tradição. E isso tem muito a ver quando a gente fala de diversidade e inclusão. Além disso, gente, trouxe para vocês, a título de complemento, o artigo 231 da Constituição Federal, que fala exatamente dessa necessidade de diversidade e inclusão quando a gente está falando dos indígenas. Vamos só ler aqui o caput. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre terras que tradicionalmente ocupem, competindo à União demarcá-los, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Gente, olha que importante, são reconhecidos aos índios o quê? Sua organização social, seus costumes, sua língua, crença e tradição. O que é isso aqui? A diversidade, olha o respeito ao que é diferente e preservar essa cultura. Mas, ao mesmo tempo, é importante que seja demarcadas suas terras, protegidas e respeitadas. Por quê? Para que haja a sua inclusão na sociedade. Tudo bem? E aqui, gente, a gente tem a definição, tá? Das terras tradicionalmente ocupadas. Opa, vou para isso aqui, terras tradicionalmente ocupadas, tá? Mas o que é mais importante vocês verificarem é exatamente essa possibilidade de inclusão. E como eu estava falando para vocês, gente, quando a gente está falando de grupos tradicionais, um exemplo que a gente tem são os quilombolas, tá? Que é um grupo étnico negro que tem uma trajetória histórica com presunção de ancestralidade negra e prevalência da autodefinição e da autoatribuição. Gente, só por esse finzinho aqui, vocês já entendem o quê? Que a gente tem aqui a diversidade, o respeito à sua cultura, aos seus costumes, tudo bem? E aí, o que a Constituição Federal fez também em relação a eles? Preservando a diversidade, as suas culturas, as suas tradições, os seus costumes, mas ao mesmo tempo trouxe a inclusão. E o artigo 68 do ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias, no fim da Constituição Federal, ele prevê que aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos. Gente, remanescentes por quê? Porque são o grupo de vulneráveis que ainda existe. E aí aqui a gente tem a inclusão, respeitando a diversidade, respeitando a cultura, respeitando os costumes, as tradições desse grupo. E a gente observa por meio do quê? Por meio do reconhecimento à propriedade, incluindo esse grupo de vulneráveis à sociedade, à comunidade, tá? Os quilombolas têm direito à posse das áreas ocupadas pelos seus ancestrais até a titulação definitiva. Tudo bem? E aí é uma decisão reafirmando essa possibilidade e essa
preservação dos seus direitos em prol da inclusão, tá? Por meio dessa propriedade, eles mantêm ali a sua cultura viva, as suas tradições vivas, tá? Os quilombos são considerados, tais como os índios, comunidades tradicionais, que é o que eu falei para vocês, tá? Já que caracteriza-se pela preservação da cultura distinta da majoritária, olha aí relacionado com grupos de minorias. Aqui, vulneráveis e minorias, a gente poderia até fazer uma relação melhor, até considerar eventualmente como sinônimos, tá? Mantendo uma relação com a terra que é mais do que posse ou propriedade, sendo uma relação de identidade. Olha aqui a inclusão, muito importante, tá? E aí, gente, só a título de curiosidade, esse decreto traz pra gente que povo e comunidade tradicional considera-se como grupos culturalmente diferenciados, olha aqui a diversidade, culturalmente diferenciados, e que se reconhece como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. E aí, por meio desse respeito, se tem a inclusão. Beleza, gente? Eu vou encerrar aqui esse bloco e logo a gente conversa mais um pouco. Até lá!